É isso aí, galera. No vídeo de hoje eu vou trazer dois fundos de papel da Quineia, KNSC e KNCR, que tem aí carteiras de crédito com exposições em indexadores diferentes. Beleza? Então, um tem mais participação em CDI, o outro tem mais participação em IPCA, quase que um meio termo ali. E eu vou mostrar como que essas carteiras elas acabam reagindo de forma diferente ao que está acontecendo na economia e como que isso pode explicar a flutuação nos dividendos. Beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo aqui, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que sair conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Então, combinado aí, deixou o like, se inscreveu, clicou no sininho, vamos lá. Galera, então eu vou trazer aí KNSC e KNCR, tá? Vamos dar uma olhadinha inicialmente nos dividendos do KNSC, tá? Então a gente pode dar uma olhada aqui, a gente pode ver que a gente tem uma boa volatilidade aqui nos dividendos, beleza? Então a gente vê aqui bastante oscilação, comparando aqui com o ano passado, a gente vê que ano passado a gente tinha dividendos maiores, muito em função da gente ter ali um IPCA mais alto, tá? Tô aqui com o relatório gerencial do KNSC aberto também, mostrar aqui para vocês. Ó, a maior parte da carteira dele está alocada em IPCA. A gente tem uma participaçãozinha em CDI, mas a maior parte da carteira está em IPCA. Então a gente acaba tendo mais sensibilidade ao IPCA. Por outro lado, quando a gente olha o KNCR, a gente vê um dividendo um pouquinho mais flat. A gente vê aqui um dividendo crescendo ao longo do tempo e depois estabilizando num certo patamar. Por quê? O KNCR, galera, diferente do KNSC, ele está com a carteira quase que 100% plugada no CDI. Beleza? O que a gente observou do ano passado para cá? A gente teve uma alta na taxa de juros e aí manutenção em 13,75. Agora que a gente começou a ver queda na Selic, a gente saiu de 13,75 para 12,75, uma queda de 1 ponto percentual, mas só agora. Do ano passado para cá, a gente está observando alta e manutenção de alta. Manutenção em 2 dígitos. Beleza? Então, percebam. No KNSC, a gente tem uma carteira quase que 60-40. Quase que 60% em IPCA, 40% em CDI. Enquanto que no KNCR, a gente tem uma carteira quase 100% CDI. Então, nesse momento onde a gente acaba tendo uma inflação menor, a gente chegou a ter deflação, por exemplo, no ano passado, tudo bem que foi na canetada, mas teve deflação, a gente teve deflação em junho, tá? Uma deflação de 0,08%, então isso acaba influenciando, tá? No resultado do fundo, tá? E aí a gestora até comenta isso daqui, nesse parágrafo. Ó. Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presente na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de setembro, a serem distribuídos em outubro, refletem o IPCA de julho e o de agosto. Os patamares baixos de inflação explicam o menor resultado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Tá? Vale ressaltar que a janela de deflação registrada nos últimos meses foi considerada pontual, de modo que o consenso dos analistas de mercado indica que tal janela não tende a persistir no curto prazo. Beleza? Então, o que a gestora está falando aqui? Olha, a maior parte da carteira está ligada no IPCA. Quando a gente tem inflação mais baixa, a gente vai tender a ter dividendos menores. Só que investidor, não se preocupe. O dividendo está mais baixo por conta do que está acontecendo na economia. Não é porque eu estou tomando inadimplência. Então isso é importantíssimo, tá? E a gestora está tornando isso público, está trazendo isso no relatório, tá? Então, a gente acaba observando uma flutuação maior nos dividendos do KNSC e em outros fundos aí, com a carteira majoritariamente exposta em IPCA, a gente observa essa flutuação porque o IPCA vai variando, vai subindo, vai caindo. Nesses momentos de queda de IPCA, a gente observa dividendos menores, tá? Quando a gente olha o KNCR, por exemplo, a gente acaba tendo o benefício da Selic mais alta. Anderson, mas a Selic não caiu
Um ponto percentual que você falou? Se a Selic cai, o CDI cai. Sim, mas a gente ainda está no patamar alto, a gente ainda está no patamar de 2 dígitos de CDI. Tá? A gente está com CDI hoje a 12,65. Teve queda? Teve, mas ainda é um patamar alto. Então, fundos de papel que estão com a carteira majoritariamente expostas em CDI acabam se beneficiando desse cenário de Selic mais alto. A partir do momento que a gente começar a observar quedas maiores, a gente vai observar rendimentos menores também. Por quê? Nesse caso, a correção monetária é por conta do CDI. Se o CDI está mais baixo, eu vou ter um dividendo menor. E é exatamente o que o fundo está trazendo aqui. Os dividendos do mês se beneficiaram do alto patamar de alocação do fundo em CRI, sendo que a queda em relação ao mês de agosto foi impactada pelo menor número de dias úteis no presente mês. Teve um cortezinho aqui na Selic também. Atualmente, as expectativas do mercado indicam que a Selic deve se manter em um patamar próximo de 2 dígitos ao final do ciclo de queda da taxa básica, o que deve permitir ao fundo manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo do período. Beleza? Então, Selic nesse patamar de 2 dígitos, a gente acaba tendo um favorecimento para os dividendos dos fundos de papel que estão majoritariamente expostos em CDI. Mas, ó, o que é importante a gente comentar? Quando a gente tem Selic mais alta, taxa de juros mais caro, endividamento mais caro, maior risco de inadimplência, tá? Então, beleza, o seu dividendo ele fica mais alto, só que o risco acaba sendo maior porque o endividamento está mais caro. Por outro lado, quando a Selic começa a cair, fundos atrelados ao CDI devem começar a perceber dividendos menores. Tá? Mas aí é a mesma história que eu acabei de falar do KNSC. O dividendo está menor por conta de uma reação ao que está acontecendo na economia. Não tem a ver com a inadimplência, tá? O que é bem saudável. Tá? A gente está falando de fundo de papel. Se o fundo de papel tem aumento de inadimplência, aí realmente o dividendo vai cair, mas é por conta de qualidade da carteira. Aí é por atraso no recebível. E aí já é um ponto bem diferente. Tá? Mas o que é interessante? Com a queda da Selic, a gente deve observar queda nos dividendos dos fundos atrelados ao CDI, mas queda de Selic significa queda de taxa de juros, endividamento mais barato, menor risco de inadimplência. Beleza? Então, apesar da gente ter um cenário menos vantajoso para dividendos, a gente tem um cenário muito mais saudável para a saúde financeira dos devedores. Então, a gente tem menos risco de inadimplência num cenário de Selic mais baixo. Beleza? Então, por mais que você possa ter dividendo menor, você tem mais garantia, mais tranquilidade de que você vai ter aquele dividendo, de que a carteira vai receber todos os juros e pagamentos que são devidos. Beleza? Então, são os dois lados aí envolvendo a queda de Selic. Então, trouxe aqui esses dois fundos que são da mesma casa, que são da Quineia aí, mas que têm abordagens um pouquinho diferentes e mostrando como que essa exposição em diferentes níveis nos indexadores, como que isso reflete no dividendo que o fundo paga. Beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro aí. Reforço o pedido que eu fiz no início aqui do vídeo, deixa o teu like, se inscreve, clica no sininho. Na descrição aqui do vídeo eu estou deixando alguns links que podem ser bem interessantes para você. Estou deixando o link do Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários. Estou deixando o link também para você fazer o seu cadastro no Trix. E aí, lá dentro do Trix, você consegue acessar a carteira A Hora do Investimento, que é a minha carteira de fundos imobiliários, os fundos imobiliários que eu selecionei, que foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Análise da TRX, e você também tem o link para a minha consultoria de investimentos. Então, se você deseja ter um acompanhamento profissional da sua carteira de investimentos, não só de fundos imobiliários, mas de outros ativos, te convido a clicar aí no link da consultoria e conhecer melhor o meu trabalho. Beleza? Então, pessoal, é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!